Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos ler somente um versículo, verso 22. Mateus capítulo 13, o verso 22. Mateus 13, 22 diz assim: esse é o terceiro solo daquela parábola, que diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquela que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Esse aqui é o terceiro solo, que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, com o tema mudança da influência do mundo. Nós estamos numa série sobre mudança, e hoje é a mudança da influência que o mundo tem sobre a nossa vida, e a gente precisa tomar uma atitude de não permitir que esse mundo influencie tanto a nossa vida. Nós estamos então na terceira mensagem desta série sobre mudança. A primeira foi mudança da influência de Satanás, e nós falamos sobre isso no primeiro sermão, e eu preguei usando o texto de João capítulo 10. Eu sempre uso Mateus 13 para dar introdução, e naquela mensagem foi a primeira sol que caiu à beira do caminho, quando Satanás vem e tira aquela semente, tira aquela impressão, aquelas coisas boas do coração das pessoas. E Satanás tenta nos influenciar. Naquela mensagem, usando João capítulo 10, nós falamos que Satanás tenta nos influenciar no entendimento da palavra de Deus. A segunda, ele quer nos influenciar no nosso relacionamento com Deus. Terceiro, quer nos influenciar na qualidade de vida. E quarto, quer nos influenciar no relacionamento com outras ovelhas. Isso foi a primeira mensagem. A segunda, que foi na semana passada, preguei sobre a mudança da influência que as tribulações têm sobre nossa vida. Quando nós passamos por lutas, quantas vezes aquelas lutas nos influenciam, e muitas vezes de forma muito difícil, que é o segundo solo. O segundo solo, aquela semente que nasceu sobre solo rochoso, cresceu, mas o sol forte fez com que aquela semente secasse. O sol ali são as tribulações, as perseguições, as lutas da vida. Terceiro solo, o segundo solo, eu usei o texto de Romanos capítulo 8, versículos 18 até 39, um dos textos mais lindos da Bíblia. Se você lembrar disso, se você não lembra, leia de novo na sua casa. É realmente espetacular aquele texto. E falamos sobre o que a tribulação pode fazer na nossa vida e o que a tribulação não pode fazer na nossa vida. Falamos o que ela pode fazer. Primeiramente, ela pode tentar ofuscar a glória do Senhor, ela pode tentar tirar a esperança que nós temos, ela pode tentar fazer com que nós esquecemos da presença intercessora do Espírito Santo. Mas também falamos o que a tribulação não pode fazer. Ela não pode impedir o agir de Deus sobre nós. Ela não tem essa capacidade. Ela não pode nos separar do amor de Deus, que diz lá o texto com muita clareza. E ela não pode impedir a nossa vitória. A nossa vitória já está garantida, como o texto de Romanos nos diz, que nós somos mais do que vencedores. Bem, hoje nós estamos no terceiro solo, aquele que cai sobre espinhos. E aqueles espinhos lá, nós vimos no texto a interpretação do próprio Senhor Jesus, que são, aqui bem claro, dizendo no versículo 22, que são as preocupações da vida, que são os enganos da riqueza, que sufocam e tornam aquela semente infrutífera. Problemas. O texto é claro em dizer que as preocupações da vida, os enganos da riqueza da vida, ou seja, tudo aquilo que o mundo nos oferece e que muitas vezes nos influencia de tal forma que a gente fica meio distante de Deus. Ter influência do mundo, todos nós temos. Você pode dizer assim: eu não sou influenciado por esse mundo, porque nós somos. Nós somos influenciados a todo tempo. Seja através de uma conversa que você tem com alguém sobre valores que aquela pessoa passa, você é influenciado. Seja por um programa de televisão, seja por um anúncio, seja por uma música que você escuta. As influências de princípios que esse mundo estão norteando esse mundo passam por nós todo o tempo, e nós somos impactados, nós somos toda hora pressionados por esse mundo. O mundo com seus valores, o mundo com seus princípios, todo o tempo tenta influenciar a minha vida e a sua vida também. Você tem um produto, você tem ali talvez uma televisão, um carro,
e através da influência do mundo você quer trocar, você quer coisa melhor, você quer pensar sempre em alguma coisa boa, e é interessante, a gente troca, mas aquele outro objeto faz a mesma coisa que o objeto anterior nos fornecia, talvez alguma tecnologia melhor no próximo, mas faz a mesma coisa. Mas nós somos influenciados por esse ritmo do mundo toda hora, a todo instante, a querer, a ter, e a fazer as coisas e a valorizar as coisas que o mundo valoriza a todo tempo e a todo instante. O mundo nos leva a nos preocuparmos com as coisas que têm menor valor do que as coisas com relacionamento com Deus. E nós começamos a perceber, eu até disse isso lá quando falei de Satanás, nós começamos a perceber que o mundo é tão astuto, influenciado sem dúvida pelo maligno, que nos toma o tempo, nos envolve o tempo todo, nós aqui no tempo, e a gente fica, como eu disse naquela primeira mensagem, nós ficamos estafados, nós ficamos preocupados, nós não temos tempo para falar sobre Deus, nós não temos tempo para relacionar com Deus, porque está tudo, nós estamos num movimento tão grande que o mundo começa a nos pressionar. Jesus disse que quando nós nos preocupamos com coisa dessa vida, nós somos iguais aos pagãos. Está lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, um texto muito conhecido nosso, que eu vou ler para os irmãos. Mateus 6, 31 e 32 diz assim: portanto não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. E ele completa o pensamento de uma forma extraordinária, lógico, nosso Senhor Jesus, e ele completa o pensamento com esse versículo maravilhoso: busquem, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que Jesus está querendo dizer? Que você deve abandonar tudo que você faz nesse mundo, você deve abandonar o seu trabalho, você deve deixar tudo para lá e só ficar focado nas coisas de Deus, talvez virar como na idade medieval, um ermitão, um monge, e agora só ficar... Não é isso. Deus não condena o trabalho, Deus não condena, pelo contrário. Quando os irmãos lá de Tessalônica não queriam trabalhar porque a expectativa da volta de Cristo era iminente, então não vamos mais trabalhar, ele disse: não, quem não trabalha não coma. Pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. O que ele está dizendo é que quando nós trocamos os valores, nós começamos a colocar os mesmos valores que esse mundo coloca nas coisas, e a gente começa a ser influenciado por eles de uma forma impressionante. Sair dessa influência do mundo não é fácil. Não, ele não é. Muito difícil. Nós pensamos nisso, e eu quero que nós concordamos com os versos de Mateus, mas vivê-los é muito difícil, porque nós acordamos e dormimos pressionados com as preocupações que o mundo nos traz e que nós temos todos os dias. Quem é dos irmãos, precisa levantar a mão, tá? Eu acho que ninguém vai levantar, mas quem é dos irmãos que não dorme preocupado com o que tem que resolver no outro dia? Talvez uma conta para pagar, talvez um problema para resolver. Quem é que não dorme preocupado? Dorme, sonha, que não é um sonho, é um pesadelo, né? Dorme, sonha, acorda, vive, dorme de novo, sonha, pesadelo de novo, vive pensando que tem que resolver. O mundo nos pressiona, e como que nós podemos sair dessa? Isso é um problema sério. Sair dessa influência não é fácil. E para falar dessa influência que nós temos desse mundo, eu vou usar o texto de 1 João, capítulo 2, esse é o texto do sermão. Como eu já disse para os irmãos, eu uso Mateus apenas para introduzir o assunto, e o texto está lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. E como todos os sermões, eu fiz um paralelo com a história da igreja, porque nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. Mesmo problema ocorreu naquela época, o mundo trouxe grandes pressões para os irmãos daquela época, e tiveram que vencer as preocupações e as lutas dessa vida para continuar servindo a Deus. Agora presta atenção em 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Aliás, vamos ler juntos esse texto? Está aqui a versão que eu estou usando aqui no Data Show, você pode ler comigo. Vamos lá, ler juntos? Verso 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Crê nisso? Então presta atenção no que diz. Olha que coisa impressionante esse texto vai nos dar aqui. É um texto muito conhecido, e antes de eu falar desse texto, eu preciso explicar o que João, inspirado pelo Espírito Santo, estava querendo dizer a respeito de não amar o mundo. O que é o mundo aqui? A palavra mundo no original grego, a palavra mais usada é a palavra cosmos, que a gente conhece, o cosmos. A gente conhece muito bem essa palavra. Mas a palavra cosmos na Bíblia é usada por diversas formas. E eu quero dar aqui para os irmãos, antes de entrar, 3 formas, 3 interpretações, 3 maneiras de você ler a palavra cosmo conforme o contexto da passagem. Primeiro, o cosmo é dito como o mundo criado, ou seja, a natureza. O sol, a lua, as estrelas, a natureza que nós vemos. Por vezes, a palavra mundo é direcionada ao cosmos, ou seja, toda a criação. Por exemplo, só para você perceber, Atos capítulo 17, verso 24. Olha só o que diz aqui no texto, você vai perceber que está falando desse mundo criado. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando ele disse aqui que fez o mundo, a palavra cosmos está se referindo a esse mundo que nós temos aqui, as estrelas, o sol e tudo mais. E quando João escreveu lá, não ameis o mundo, ele não estava dizendo desta forma. Eu vou chegar lá qual é a forma que ele estava dizendo. Segunda forma que você pode usar a palavra cosmo, que a Bíblia usa para a palavra cosmo, é referido a pessoas, à humanidade. O cosmo como sendo nós, os habitantes desse mundo criado, as pessoas, referindo às pessoas, à humanidade. Por exemplo, um texto que a gente conhece muito bem, porque Deus amou o mundo. E quando ele fala que ele amou o mundo, ele não está dizendo da natureza, ele não está dizendo das coisas criadas, ainda que as coisas são criadas, são coisas maravilhosas de Deus. Quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo de pessoas, está dizendo da humanidade. Quando Jesus morreu, ele não morreu pela natureza, ele morreu pelas pessoas. Então quando ele diz que ele amou o mundo, ele está dizendo de pessoas. Também aqui nesse texto, em 1 João capítulo 2, não é esta a referência que o apóstolo João está dizendo, não ameis o mundo. Ele não está dizendo para não amar pessoas. Agora a terceira forma de cosmos, referindo ao sistema desse mundo, aos valores desse mundo, aos princípios que esse mundo é regido e é comandado. Olha o texto de João capítulo 17, Evangelho de João, só para explicar para os irmãos. Evangelho de João capítulo 17, verso 15 e verso 16. Presta atenção, quando ele diz aqui: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Quando você lê esse versículo, eu não sei, você já pensou que você é um ET na Terra? Porque se eu não sou do mundo, eu não sou desse mundo, eu sou, acho que de outro. Não, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que esse sistema do mundo não pertence a ele e não pertence àqueles que o seguem. Olha o que diz aqui dois capítulos anteriores, o 14, 27, diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Quando ele fala que ele dá a paz, não como o mundo, porque o sistema do mundo dá uma paz diferente daquela que ele está oferecendo. Ele não está dizendo de pessoas e nem das coisas criadas. Esta é a forma que 1 João capítulo 2 está dizendo. Quando ele diz não ameis o mundo, ele está dizendo de um sistema pernicioso, um sistema que corrompe, um sistema que nos leva longe de Deus, e essa influência é poderosa e tem agido na nossa vida. Agora, antes de eu continuar falando aqui sobre esse assunto, partindo dessa explicação aqui, eu preciso fazer uma observação para os irmãos muito importante, e é algo que eu tenho pensado, orado e eu tenho ouvido bastante. Eu tenho pensado sobre isso, aonde nós vamos chegar. Meus irmãos, quando o texto diz não ame o mundo, nem o que nele há, não está dizendo de pessoas, nem que elas têm os valores mais corrompidos da face da terra. Você pensa na pessoa que é mais depravada que você conheça. Quando ele diz não ameis o mundo, ele não está dizendo das pessoas que defendem esses princípios.
Me parece que as pessoas estão misturando as coisas, misturando os fatos. As pessoas estão sendo odiadas, xingadas por causa de um sistema que é mundano, comandado por Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Eu concordo com um monte de coisa que está sendo dito na internet sobre valores e princípios que o mundo está querendo implementar. Porém, meus queridos irmãos, eu tenho um grande receio. Aonde nós vamos chegar com a forma de transmitir isso? Porque essa forma, eu vou dizer para os irmãos, ela é perigosa. Porque em vez de ela criar reflexão sobre o assunto, ela está criando um ódio sobre o assunto. Isso é um problema. Eu vou dizer para os irmãos, eu disse aqui na aula da IBD, não esse domingo, domingo passado, eu disse aqui, eu não sei não, eu acho que eu não vou mais me denominar como evangélico. Porque eu acho que se eu me chamar de evangélico para algumas pessoas, as pessoas vão fechar os ouvidos para ouvir eu falar alguma coisa. Sou evangélico, mas não quero nem ouvir você falar. Eu já sei o que você pensa. Aliás, não é que ele sabe só o que eu penso, ele vai saber a forma que eu falo as coisas. E esse é o problema. Meus irmãos, nós estamos lutando contra pessoas. O nosso problema é um sistema que o mundo tem. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que dizer para as pessoas o que nós cremos sem estabelecer ódio sobre as pessoas. Deixa eu dizer para os irmãos, quem está estudando com a gente aqui na escola dominical, nós estamos falando sobre a história da igreja. E é uma coisa que eu disse para os irmãos, eu não posso falar sobre tudo porque nosso tempo não permite, mas é impressionante, todas as vezes, você pode ler livro de história da igreja, todas as vezes que a igreja entrou num embate, numa guerra verdadeira, guerra mesmo, não só física, mas uma guerra de mostrar uma guerra forte, ninguém venceu naquela guerra, todo mundo perdeu, a igreja sofreu. E não só sofreu fisicamente, porque ela perdeu vidas, mas ela sofreu. E eu vou repetir, meus irmãos, aonde nós vamos chegar? Será que eu vou ter a liberdade de talvez um dia marcar com os irmãos um culto na praça e pegar o microfone e começar a falar do amor de Deus? E eu digo para as pessoas, eu sou evangélico, quero falar do amor de Deus. Eles não vão entender isso. Porque a nossa forma de agir, nós estamos atacando pessoas e não falando sobre uma ideia, um pensamento bíblico da qual eu defendo, e eu sei que os irmãos defendem também. Vamos defender família, vamos defender homem e mulher, todas aquelas questões que estão sendo em voga, mas meus irmãos, a forma, eu tenho a impressão, eu sei que talvez alguns irmãos aqui vão discordar de mim, e eu não tem problema, a gente pode conversar sobre o assunto, mas a forma, ela está sendo perniciosa, ao meu ver. Ela está criando, em vez de pessoas refletirem sobre aquilo que a palavra de Deus diz, as pessoas estão já criando um conceito, e esse conceito vem embasado com ódio dentro deles, e qualquer coisa que eu quiser dizer para as pessoas, eu não vou conseguir dizer mais, porque eles já sabem que eu tenho um ódio sobre aquilo que eles pensam, e esse ódio está misturando do pensamento, da ideia com a pessoa, e a gente está misturando pessoa com o sistema, com as ideias, com os princípios. Meus irmãos, se tem algo que Jesus nos ensinou na sua vida, quando ele estava aqui nessa terra, é que ele, apesar do pecado das pessoas, apesar das ideias das pessoas, Jesus amou pessoas. Ele amou as pessoas. As pessoas não tinham medo de chegar para Jesus com todos os seus erros de prática e de pensamento, porque eles sabiam que eles iam encontrar ali naquele lugar alguém que os amava. Lembra da mulher que chegou e os homens chegaram para apedrejá-la porque ela era uma prostituta? E Jesus disse assim: se alguém tiver o primeiro erro, atire a primeira pedra. Se alguém não tiver erro, atire a primeira pedra. E foram, e Jesus continuou escrevendo na areia, e todos aqueles homens foram embora. Ele só olhou para aquela mulher: mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Meus irmãos, está faltando a igreja, ela demonstrar a sua opinião, não pode deixar. Eu não posso deixar de dizer aquilo que eu creio, mas eu tenho que lembrar que eu não posso amar o sistema, mas eu tenho que amar as pessoas. E quando eu penso assim, eu tenho que saber como falar as coisas. Eu não sei de você que é pai, que está aqui, quando você o filho erra uma coisa, de vez em quando a gente perde as estribeiras, ou só eu que perco, acho que é um dos pais aqui também, perde as estribeiras e fala alguma coisa que não devia falar para os filhos, usa a palavra inadequada, acaba criando uma ofensa, ofende os filhos. O que você tem que fazer, pai?
Eu já fiz isso algumas vezes. Você tem que voltar e dizer, pô, meu filho, me perdoe. Eu não podia ter falado desse jeito com você, ó. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ama. A gente ama. Eu vou voltar lá porque eu amo. Eu não quero ficar de mal com meu filho. Meus irmãos, a igreja tem que amar esse mundo. Porque quando o apóstolo João diz, não ameis o mundo, ele não está dizendo de pessoas, ele está dizendo de um sistema. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes a gente demonstra pelas palavras que acaba demonstrando esse ódio, e quando entra no sistema, a gente fica meio à parte. Os irmãos vão ver aqui no texto, na explanação da mensagem. Os irmãos vão perceber que às vezes, quando é na hora de a gente ficar firme, a gente amolece. Na hora de amolecer, que é quando quer demonstrar amor pela pessoa, a gente endurece. Então a gente tem que amolecer o coração para as pessoas, trazê-las perto de nós, abraçá-las. Não importa o que eles estão fazendo, não importa o que eles estão vivendo, mas tem que amar as pessoas, trazer perto, dizer, ensinar para as pessoas o que a Bíblia diz e ajudá-las a sair daquele sistema que corrompe a todos nós. Agora sim eu posso entrar na mensagem que eu quero pregar para os irmãos. Como que o mundo tem influenciado as nossas vidas? Quais as consequências que ocorrem sobre nós, como quando o mundo, ou seja, agora os irmãos sabem que é o sistema do mundo, tem pego a nossa vida. O que tem acontecido? E eu quero ver aqui com os irmãos, nesses 3 versículos aqui, maravilhosos, nós vamos ver as consequências quando nós permitimos que o sistema do mundo invada a nossa vida e ele acabe com a nossa vida muitas vezes. Olha o verso 15, lendo novamente. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira consequência é quando nós permitimos o sistema do mundo entrar na nossa vida. E é dura a palavra, mas é exatamente isso. O amor do Pai não está nele. É duro isso para nós ouvirmos. Eu sei que é uma afirmação muito forte, mas não foi feita com muita clareza. Inclusive, você pode pegar em todas as traduções, e eu tentei fazer isso, não peguei todos porque eu não tenho, mas peguei as traduções e é isso mesmo. Ele afirma que o amor do Pai não está nele. Se amar esse mundo, esse sistema corrupto, corrompido, o amor do Pai não está nele. Eu peguei aquela Bíblia Mensagem que os meus filhos têm em casa. Eu peguei um versículo, eu vou ler para os irmãos, o versículo na versão da Bíblia Mensagem, que é uma versão muito jóia. Ele diz assim: não ame os costumes do mundo, não ame os valores do mundo, o amor do mundo sufoca o amor do Pai. Ficou uma coisa muito impressionante para nós aqui. E uma outra observação sobre essa palavra mundo, que eu preciso mencionar para os irmãos, que a palavra cosmos, que a gente já disse, ela é oposta a uma outra palavra grega que é caos. A gente sabe o que é o caos, né? No grego é exatamente assim, caos. K-A-O-S. O caos é uma coisa que não tem ordem, não tem sistema, ninguém sabe. Está um caos. Quem que manda aqui? Não sei, está um caos. É assim que a gente diz. Meus irmãos, o sistema desse mundo é organizado. É isso que ele está querendo dizer aqui. O sistema desse mundo não é impensado, ele é organizado. Existe um pensamento, existe uma ideia, existe um objetivo. E eu vou afirmar para os irmãos aqui: o objetivo é que nós nos distanciemos cada vez mais do Pai, do amor dele, da presença dele, da ação dele sobre a nossa vida. E o sistema do mundo tem esse objetivo. E não importa do que você esteja pensando, seja na ideia tão corrente nos nossos dias, ou seja qualquer outra ideia que eu vou mencionar aqui para os irmãos. É um sistema organizado que trabalha como rival do sistema de Deus, que trabalha contra o sistema de Deus, contra os princípios de Deus. Ou seja, o mundo não busca. Presta atenção nisso, meu querido jovem, adolescente, adulto, casado, idoso. O mundo não busca, nunca buscou e nunca buscará os princípios de Deus para a tua vida. Não tenta achar lá que você não vai encontrar, porque não bate. E eles estão organizados, porque quando você pega um caos, você pode até tentar lá ajudar e organizar. Não tem caos ali. É um sistema organizado. E esse sistema organizado com o objetivo de separar-nos de Deus e do amor de Deus. E você pode ter certeza que esse é o objetivo. Quem que é o príncipe desse mundo? Nós sabemos, é o diabo.
João 16:11, eu não vou ler, mas está escrito lá que o príncipe desse mundo é o diabo. E você acha que o diabo vai fazer alguma coisa para cooperar com a tua vida, para ficar mais perto de Deus? Você está enganado. Eu acho que muitas vezes a gente acaba até brincando do assunto. A gente acaba entrando na onda desse mundo, dos princípios desse mundo, achando que a gente vai ganhar alguma coisa. De novo, eu não estou dizendo de pessoas, eu estou dizendo de princípios. Você pode conviver com quem você quiser, você não precisa absorver os princípios dele. Às vezes parece que a gente tem uma fragilidade, para não usar a palavra fraqueza, para não chocar muito, a gente tem uma fragilidade, porque quando nós estamos aqui juntos, nós somos fortes, e a gente fala o que a gente quer, a gente fala o que a gente prega, o que a gente concorda, porque nós estamos aqui dentro da Bíblia. Parece que quando a gente vai ficar sozinho, e aí estamos em volta de um monte de pessoas com princípios de um sistema contrário aos princípios de Deus, a gente se fragiliza, a gente entra em fraqueza, a gente não consegue defender, a gente não consegue se posicionar para dizer o que nós pensamos, o que nós queremos. Pelo contrário, a gente acaba até na conversa concordando um pouco, entra uma piada meio não, totalmente desnecessária, imoral, a gente participa, a gente ri junto. E aí você começa a apontar o dedo para um monte de gente, ensinando um monte de coisa errada, que eu também concordo que é errado, e você esquece que você está no mesmo sistema, aceitando as mesmas coisas. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, é o sistema do mundo entrando na nossa vida de uma forma que vai acabando conosco. Não se surpreenda, meu querido irmão, se o mundo vai de mal a pior. E eu tenho uma notícia com base bíblica: vai piorar. Você vai falar assim, quer dizer, pastor, que lá atrás o mundo não era tão ruim? Não, você pode estudar, o mundo sempre foi ruim. O sistema do mundo sempre foi esse. Não se espante daquilo que está sendo apresentado para nós. O mundo sempre procurou se distanciar de Deus, sempre rejeitou as coisas de Deus. A palavra de Deus é sempre uma rejeição, isso é normal. A questão não é o mundo rejeitar, é nós absorvemos esse sistema e acharmos normal. E às vezes a gente faz isso numa maior naturalidade, porque a gente acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Por isso o apóstolo João nos exorta: não amar o mundo, não gostar do sistema, não se associar a ele, não se juntar a ele, não praticar aquilo que o mundo pratica, que você sabe, eu sei, que é contra a palavra de Deus, é contra os princípios de Deus. Quando você perceber que você está aceitando, você está concordando e talvez até mesmo aderindo ao sistema desse mundo, é hora de você pegar e assumir uma posição de dizer: isso eu não quero, porque isso eu não concordo, eu não vou fazer e eu não aceito fazer. E presta atenção, ele não disse, o apóstolo João não disse, não ame demasiadamente o mundo. Você não olha isso aqui no texto. Ele não disse, não ame, mas ele disse, não ame o mundo. Ele não autorizou a amar um pouco o mundo. Ame um pouquinho o mundo, tá bom? Está matando. Ele disse, foi direto e objetivo: não ame o mundo. Não se associe ao sistema do mundo. Não entre nessa. Não se corrompa com ele. Não aceite a corrupção que ele aceita. Se você trabalha em algum lugar e aquele lugar tem uma corrupção, não aceite fazer parte dele. Mas pastor, e o meu emprego? Meu querido irmão, a Bíblia está dizendo para não amarmos o mundo, o sistema dele. Não só negue impostos, não deixe de, se você é um viajante, você é um funcionário de uma empresa e você vai almoçar, a empresa vai pagar, se alguém sugerir que você coloque na nota um valor maior do que você está gastando, não aceite propina, não aceite corrupção, não aceite o sistema do mundo. As pessoas vão sugerir um monte de coisas morais e imorais, seja na área sexual, seja na área da ética. Você tem que assumir uma postura de dizer: eu não concordo com esse sistema e não vou entrar nessa. Está faltando nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não é dizer para as pessoas somente o que a gente discorda, mas é viver e mostrar para as pessoas o que nós não concordamos.
através das respostas, através da nossa atitude, através da nossa postura, através do nosso procedimento, sem que a gente precisa esbravejar, mas mostrar o que eu não concordo, porque a Bíblia me ensina o contrário. Eu tenho um padrão. Meu padrão está além daquilo que você ensina. Meu padrão é bíblico e eu vou viver. Não importa o que você pense, o que eu penso. Não importa o que você pense, o que você diga, o que você faça, mas eu vou viver esse padrão. O texto diz aqui que o amor do Pai não está nele. Aí você vai dizer, quer dizer, pastor, quando nós entramos no sistema desse mundo, que é tão fácil entrar nele, quer dizer que Deus deixa de me amar? Não, meus irmãos, Deus continua amando, porque Deus é um Deus de amor. E quando ele diz que Deus, o amor dele é incondicional, ele está dizendo que quando Deus não ama, ele não ama o sistema que você está vivendo. Ele não adere ao sistema. Inclusive, como eu coloquei para os irmãos lá naquela versão da mensagem, eu coloquei lá, ele mostra que o amor do Pai está sendo sufocado em nós. Ou seja, nós estamos deixando de experimentar o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor com Deus, porque Deus não combina, não aceita, não quer que eu e você vivamos aquilo que a sociedade tem vivido e tem mostrado em tantos outros lugares, de tantas formas, que é um sistema totalmente corrompido. Então a primeira consequência é essa: o amor do Pai não está contigo, ele está rejeitando o que você está fazendo. Segunda consequência, olha o verso 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando eu entro no sistema do mundo, sou influenciado por esse sistema do mundo, eu passo a viver o que não é do Pai, tem nada a ver com ele. Eu passo a ter uma vida totalmente fora daquilo que o Pai quer que eu viva, porque eu estou vivendo um sistema que não é de Deus, não é dele. O sistema desse mundo é tão perverso e envolvente que ele faz que nós acreditemos e gostemos do seu sistema e desejemos aquilo que não é do Pai. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, porque eu quero dizer para os irmãos que o sistema desse mundo é atraente. Atrai a todos nós. E não vem dizer para mim que você não é atraído pelo sistema do mundo, que se você não é atraído, você não é desse mundo. Aí sim, eu vou dizer que você vai ter. Você não é desse mundo. O sistema desse mundo atrai a todos nós. Se você é solteiro, se você é casado, se você é adolescente, se você é jovem, se você é idoso. Uma vez um jovem lá no seminário, vocês não vão conhecer ele, eu acho que não. Ele estava namorando uma jovem e ele chegou para mim. Eu era responsável pelos jovens lá. Ele chegou para mim e disse assim: professor, eu quero casar. Estava namorando há pouco tempo. Já, você vai casar já? Estava uns 3, 4 meses namorando. Mas já não era a melhor pessoa. Não, se eu não casar, eu não vou aguentar. Está falando de relação sexual. Estou aguentando. Subindo para as paredes. Eu olhei bem para ele assim: cara, você está de brincadeira comigo. Você está achando que casar resolve seus problemas sexuais? Você está achando que você não vai ter mais tentação sexual? Você é casado? Você está de bobeira. Você acha que o diabo não tenta casar casais? Se fosse assim, nenhum não havia traição. Ou seja, ele estava tentando resolver um problema casando, enquanto que o problema estava dentro dele, ele precisaria repensar aquilo. Ou seja, meu querido irmão, o sistema desse mundo, ele vai nos levar a fazer as coisas contrárias a Deus. E ele vai apresentar para nós coisas boas que a gente vai ser atraído por eles. E é interessante que ele é tão envolvente que a gente começa a torcer por aquilo que é totalmente errado. Por exemplo, você começa a torcer pelo Corinthians, é errado. Todo mundo entendeu já, né? Eu sempre quando eu vejo a reação da igreja, eu concordo com que a gente está concordando comigo, né? Brincadeira à parte. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Você está assistindo um filme, e aí no filme tem lá um homem casado, e o homem casado está tendo problema com a esposa, briga, e normalmente a esposa é ruim nessa história, e ela não se veste bem. A música, quando tem esposa lá, a música não é legal, é ruim. E aí quando ele vai para o trabalho dele, tem lá uma Barbie, ela é uma moça formosa, que ela se pinta, ela se traja bem, doce, perguntam seus filhos, vai envolvendo aquela conversa, e aquela conversa é tão envolvente, que a gente passa a torcer para que ele fique com ela, e deixa a esposa. Se você não fez isso,
pensa comigo, se você já não se emocionou no final de um filme, que o cara deixou a mulher a ver navios e ficou com a secretária e viveram felizes para sempre. Ou seja, meus irmãos, o sistema do mundo nos leva a torcer e a gente gosta de torcer por aquilo. A gente acha que é legal. A gente vê naquele filme, desculpa usar a expressão, o jovem forte que nem eu assim, o cara é um garanhão, desculpa usar a expressão, porque ele pega todas. E a gente torce por ele. Você já viu em algum filme ou algum programa que essa pessoa que pega todas as mulheres, ele indo para um consultório médico tratar doenças sexualmente transmitidas? Já viu isso? Você nunca vai ver, porque não querem transmitir uma coisa dessa. Pelo contrário, o sistema do mundo quer apresentar-se para nós muito bom, para nos levar a fazer as coisas que não é do Pai, que não é dele. E para nós, as coisas são do dia a dia. Talvez você que está aqui está pensando, bem, todos esses exemplos que o pastor deu, eu nunca entrei nessa. Não, eu já disse, você já pagou imposto, deixou de pagar imposto, você entrou nessa. Se você não falou a verdade num jogo de futebol, já estava jogando bola, a bola saiu, mas você fala que não saiu, o juiz apitou, não saiu, você vai lá e você faz aquilo que é errado. Você não levanta a mão, não, saiu sim, juiz. Saiu. Não, bateu em mim sim, foi escanteio. Talvez para falar uma coisa dessa, que besteira, pastor. É um jogo de futebol, sistema do mundo. Nós acabamos aceitando o sistema do mundo, da injustiça, da falta da verdade, de falar a verdade na hora que precisa ser falada a verdade, esse é o sistema do mundo. Nós acabamos vivendo e gostando daquilo que não procede do Pai, que não vem do Pai. E o texto aqui coloca 3 áreas bem definidas que não é do Pai. Primeiro, a cobiça da carne. Segundo, a cobiça dos olhos. E terceiro, a ostentação de bens. Eu só vou falar rapidamente sobre essas áreas. Na versão mensagem, quando ele coloca lá a cobiça da carne, ele coloca desejo de seguir o próprio caminho. Quando você quer satisfazer a sua própria carne, quando você coloca a sua satisfação em primeiro lugar, você está entrando no sistema do mundo. Quantas vezes você ouviu a expressão, siga o teu coração, faz aquilo que você gosta, vai atrás dos seus sonhos, realiza o que você deseja, porque o sistema do mundo nos leva a desejar aquilo que nós queremos. Você não olha o sistema do mundo querendo mostrar para nós de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Pelo contrário, ame a si mesmo. Você tem que pensar em si. Quantas vezes você já ouviu falar, mas você tem que parar de pensar nos outros, pensa em você mesmo. Começa a pensar em si mesmo. Para de ficar pensando nos outros. Você está gastando seu tempo à toa. Sistema do mundo. O sistema do mundo nos leva a pensar em nós mesmos, a satisfazer os nossos desejos da nossa carne em todas as áreas, em todos os sentidos. Tem uma outra versão que fala a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça e a concupiscência. E a concupiscência quer dizer um desejo desenfreado, sem controle. Como a gente quer uma coisa, a gente vai atrás dela, não importa o que os outros pensam, não importa o que o pai pensa, o que a mãe pensa, o que o chefe pensa, o que a outra pessoa pensa, não importa, importa o que eu quero fazer, o que eu quero. E aí que surgem adolescentes, jovens, rebeldes aos pais. Eu não estou querendo dizer que todos os pais aqui são certos, porque não são, nós erramos também, mas muitas vezes é justamente o desejar fazer a sua vontade vão contra o que todos pensam que estão ao seu redor. E muitas vezes nós acabamos alisando essas falhas nossas que estão exatamente no sistema do mundo. Essa cobiça da carne, que muitas vezes não é algo ruim, pelo contrário, é muito bom, não é amargo, é doce, vem muitas vezes apresentando uma coisa muito boa, mas, meus irmãos, é indesejada, ela é amarga para Deus, é contrária às coisas de Deus, e a gente precisa aprender a lutar, porque elas são apresentadas para nós como algo muito bom para a nossa carne. E aí você vai dizer, então, quer dizer, pastor, que tudo que é bom, tudo que nós gostamos, Deus não quer para nós? Não, não é isso. Pelo contrário, meus irmãos, o que eu olho na Bíblia é que Deus sempre quer coisas boas para nós. Aliás, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, é muito bom a vontade de Deus, é muito prazeroso a vontade de Deus. Mas você vai perceber que quando você estiver na vontade de Deus, você está rejeitando um sistema que é mundano.
porque os dois não combinam. São dois sistemas organizados, um pelo diabo e outro por Deus. Você tem que saber onde você vai estar. A outra cobiça aqui é a cobiça dos olhos, e a Bíblia, a mensagem coloca de querer tudo para si, cobiçar, desejar nos olhos. A Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É interessante, meus irmãos, a gente menospreza isso. Quando a gente fala de sistema do mundo, a gente quer olhar para as pessoas lá fora e fala: esse mundo está perdido. Mas muitas vezes nós somos influenciados pelo sistema do mundo através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós olhamos. E a gente nem lembra que nós estamos sendo envolvidos por esse sistema mundano através dos nossos olhos, cobiça dos olhos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós desejamos, estamos sendo atraídos pelos nossos olhos. Você já percebeu que somos atraídos por eles e aquilo que vemos fica na nossa mente, na nossa imaginação, e como é difícil a gente abandonar aquilo que nós vemos, quando a gente quer aquilo, seja o que for. Lembra quando Davi estava lá no alpendre do palácio, sem nada para fazer, à toa, andando lá, e eles resolvem olhar e desejar aquilo que não era dele, a mulher de outra pessoa. E aí ele começa a introduzir pelos olhos aquilo que não era dele, a cobiça veio e ele pegou aquilo que não era dele. Aí você fala assim: poxa, como Davi era, hein? O homem segundo o coração, como que ele faz um negócio daquele? Meus irmãos, nós estamos fazendo isso todo o tempo, todo instante. E eu não tenho dúvida, eu falei já isso em outra mensagem e vou continuar falando. Meus irmãos, nós estamos sendo envolvidos pelos olhos de uma forma tremenda. Nós vemos, nós olhamos, nós ouvimos coisas, e aquilo estão entrando, e a gente entra nesse sistema do mundo de uma forma tão fácil, que a gente começa a pensar: é normal, é tudo isso normal, podemos continuar fazendo, sem problema. O diabo está pegando aos poucos com esse pensamento: não tem problema, é só uma olhadinha, todo mundo vê, todo mundo olha. Quem que não tem, meu celular não está aqui, está lá no escritório. Quem que não tem celular para olhar, não está para ver as notícias? E aí você vai para o banheiro, você vai para o seu quarto e fecha o quarto, está só você lá dentro do seu quarto, só você dentro do seu banheiro, ou talvez em algum lugar que ninguém está vendo, e você começa a olhar aquilo que não deve olhar, e você pensa: qual é o problema? Todo mundo vê, todo mundo olha. Esse é o sistema do mundo que ele quer implementar para nós. Meus irmãos, hoje a gente tem tudo na palma da mão, e se a gente não for fiel e desejoso estar no sistema de Deus, nós entramos no sistema do mundo a todo tempo pelos olhos, por aquilo que nós vemos. E eu preciso dizer isso, meu querido irmão que está aqui, vocês que têm filhos, vocês que são filhos, vocês que são pais, vocês que estão, preste atenção naquilo que você está vendo, aquilo que as pessoas que estão ao seu redor estão vendo. Porque o sistema do diabo, o sistema desse mundo, está entrando por nossas vidas e por nossas famílias através daquilo que nós vemos. E pode ter certeza que isso é muito mais comum do que você imagina. E aquilo está criando no coração das pessoas uma coisa muito fácil de fazer. E a gente parece que a gente está ficando meio cauterizado. E a gente vai vendo e depois: Senhor, me perdoa. E a gente vai deixando as coisas passar. Cuidado. É o sistema do mundo querendo invadir a nossa vida e nos levar cada vez mais distante de Deus, porque você pode ter certeza que o objetivo desse sistema que nós temos nesse mundo é para nos levar mais longe de Deus cada vez mais. Terceira área que o apóstolo João coloca aqui para nós é a ostentação de bens, ou como diz na outra versão, a soberba da vida. E na mensagem, naquela tradução mensagem, diz: de parecer importante. De parecer importante. Literalmente é querer cada vez mais por um único objetivo. É ostentar, apresentar para outras pessoas aquilo que eu tenho. Então eu não tenho porque eu preciso. Eu tenho porque eu preciso apresentar para os outros o que eu tenho. Eu quero mostrar para você que eu tenho. Eu tenho um carro assim, eu tenho uma casa desse jeito, eu tenho uma casa na praia. Nada disso é errado. Você pode ter todas essas coisas. O problema é que o sistema do mundo quer que as pessoas tenham para se apresentar. Eu não sei quantos irmãos já assistiram algum Oscar na vida.
Você já viu alguém entrar no Oscar de jeans, de tênis e camiseta? Eles entram com roupas, e aquelas roupas estão estampadas nas revistas que vão entrar aí e vão consumir, as pessoas vão consumir essa revista, porque as pessoas vão, a quem produz vai vender muito mais aquela revista, aquela marca, daquele sapato, por quê? Porque é exatamente assim que a sociedade, o sistema veio. Ou seja, eu quero adquirir uma coisa, não porque é bom, porque vai ser bênção para a minha vida, e eu também vou abençoar uma outra vida por aquilo que eu tenho. Eu quero ter aquilo lá porque eu quero mostrar que eu tenho aquelas coisas para as pessoas. Os programas de televisão, os reclames, os filmes vislumbram uma vida para nós que nós não temos, e nós acabamos trabalhando pensando em ter aquilo só por ter. E a gente percebe que aquele produto que foi oferecido para nós, a gente tem um parecido, só que é inferior, talvez em tecnologia, talvez em modernidade, mas ele cumpre o mesmo papel que este daqui. Mas a gente precisa apresentar, a gente precisa ostentar isso. E aí você que é jovem, gosta de jogar futebol, eu também gosto, que eu sou jovem, também gosto de jogar futebol, você olha para os jogadores de futebol que tem aqueles carrões enormes, que é uma ostentação, e a gente entra no sistema, porque eu também quero ter alguma coisa, se não igual, porque não dá, mas quem sabe meio parecida, para ostentar para as pessoas aquilo que eu quero apresentar para elas. É interessante quando você vê no original Soberba da Vida, a palavra vida no original tem duas palavras, Bios e Zoé. A palavra Zoé é a nossa vida, que tem esse valor tão tremendo. Ou seja, eu me orgulhar pela vida que eu tenho, esse sistema de vida, de respirar, os pulmões, aquilo que eu posso fazer, andar, correr. Puxa, Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, que eu posso viver. Isso é uma. Agora, quando fala de bios quer dizer, está dizendo sobre soberba, a pessoa se orgulhar no sentido daquilo que ele tem em relação às coisas materiais, talvez não só materiais, mas a posição social que ela tem nesse grande sistema. Eu sou fulano de tal. Você sabe quem eu sou? Você não sabe quem você está falando. Como que você fala assim comigo? Então, ou seja, eu quero mostrar para você quem eu sou. Quem eu sou. Isso é a ostentação da vida, dos bens, aquilo que eu quero mostrar para os outros que é importante. Cuidado com isso. Muito bem, terceira maneira que nós estamos estudando aqui, nós vimos a terceira consequência de quando nós somos influenciados por esse mundo que acontece. Primeiro, o amor do Pai não está nele. Segundo, ele vive coisas que não tem nada a ver com o Pai. Vive uma vida totalmente longe do Pai, sem valores, sem nada. Terceiro e último, olha o verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terceira consequência e última aqui para nós hoje. Quando nós entramos nesse sistema do mundo, tenha certeza do que eu estou dizendo, que está aqui na Bíblia. Quando nós entramos, nós vivemos totalmente fora da vontade de Deus. É impossível você viver na vontade de Deus estando no sistema do mundo. As duas coisas não combinam. Se você quer a vontade de Deus, você tem que tomar uma decisão. Não aceitar o sistema que o mundo tem imprimido e você tem vivido. Não querer isso. É uma outra afirmação extremamente dura nessa passagem. Só existem duas formas de viver. É isso que o texto está dizendo. Só existem duas formas de viver. Ou você vive uma forma para agradar a Deus, ou para agradar o sistema desse mundo. Ou você vive dentro ou fora da vontade de Deus. Não tem tudo. Você não consegue ter uma coisa limiar. Você não consegue estar no meio termo. E a minha pergunta aqui é aonde você quer viver? Se você quiser vir para agradar esse mundo, eu quero dizer o seguinte. Olha só, presta atenção. Você pode continuar sendo membro dessa igreja. Você pode continuar frequentando. Você pode até adorar a Deus. Aliás, você pode até se tornar um membro da equipe de louvor. Você pode até, quem sabe, fazer um seminário e se tornar pastor, como eu sou pastor. Sabe por quê? Porque talvez muitas pessoas não saibam que você está nesse sistema. Porque é fácil ludibriar. Que quando a gente quer viver nesse meio, mas eu quero dizer, pela palavra de Deus, você não consegue. Você pode até enganar, e eu posso até enganar pessoas. Você também pode até enganar pessoas, jovens, adolescentes que estão aqui. Você pode até enganar seus pais. Você pode enganar quem você quiser, mas Deus você não engana. Ou você está debaixo da vontade de Deus e no sistema dele, ou você está vivendo aquilo que Satanás quer que você vive e este mundo quer que você viva no sistema dele. É uma escolha que você tem que fazer. E essa escolha não depende das escolhas que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem sua irmã, nem seu marido, nem sua esposa, ninguém.
É uma decisão que você tem que tomar. Por quê? Porque você pode enganar pessoas através de uma aparência religiosidade, e você não se transforma numa pessoa comprometida com Deus, e você está aqui participando das atividades da igreja, está tudo muito bonito, entra até no discipulado, parece até uma coisa bonita, mas não há mudança, porque a tua vida continua sendo incentivada, motivada e vivida num sistema que não é divino, é mundano, é desse mundo, um sistema que não pertence a Deus, onde você está procurando, muitas vezes procurando valores que não competem, não combinam com a palavra de Deus. É uma decisão que você tem que tomar. Eu não sei se estou errado, mas me parece que prazeres momentâneos, pensar só no hoje, no agora, tem sido uma tônica do ser humano. Ou seja, eu quero me satisfazer aqui agora, e tudo bem, eu não consigo enxergar lá para frente. Inclusive nos jovens ontem, uma jovem usou a expressão, parece que muitas vezes nós estamos que nem um animal, com a venda tapada. E eu concluí com ela, concordei com ela, eu falo, não sou tapado, mas uma visão extremamente curta. A gente vê o aqui e o agora, aquilo que eu quero, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, e pronto, eu quero fazer isso. E a gente não consegue enxergar a vontade de Deus e nem as consequências disso lá na frente da minha vida. A gente está nesse, como tudo é muito rápido, então o que a gente vê? A gente vê o passageiro, a gente vê aquilo que dá glamour, a gente vê aquilo que é de aparência, mas a gente não quer algo, a gente vê aquilo que é transitório, que passa rápido, mas a gente não está buscando algo que é para a eternidade. Olha o que o texto diz aqui, que é muito claro para nós: o mundo e a sua cobiça passam. Vão passar, vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, se você entra no sistema de Deus, você está entrando no sistema que vai perdurar por toda a eternidade. Você vai falar, mas pastor, eu não dou conta. Eu também não, meu irmão. Vamos ajudar um ao outro aqui. Eu também preciso de oração. Eu também preciso lutar todo o tempo, todo instante com o sistema, porque ele me bate todo dia, toda hora. Ou seja, se eu não tomar a postura, e cada um de nós tomarmos a postura, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero o sistema divino na minha vida. Eu quero os princípios, os valores de Deus na minha vida. Se você quiser algo permanente, aquilo que vai durar por toda a eternidade, a alegria, que talvez aquela que muitas vezes procura, que acaba logo, mas não aquela alegria que dura para toda a eternidade, que dura para sempre. Você tem que tomar a decisão e querer, Senhor, eu quero o sistema de Deus na minha vida. E eu vou dizer para os irmãos, olha, presta atenção, a pessoa tem que não só querer, mas viver o sistema de Deus na sua vida. Porque olha só o que diz o texto aqui, meus irmãos, prestem bem atenção. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele não diz aqui aquele que conhece a vontade de Deus, ele não diz aqui aquele que decidiu fazer a vontade de Deus, mas ele diz aquele que faz a vontade de Deus. É diferente. Você pode conhecer a Deus, você pode ser um expert na palavra de Deus, você pode conhecer os princípios, você pode conhecer a vontade de Deus, mas se você não vivê-las, nada vale para esse sistema que nós estamos dizendo. Vale para o sistema do mundo. Você pode estar aqui sabendo um monte de coisa, mas se você não viver o sistema de Deus, você vai entrar no sistema de todo mundo, e todo mundo vai te aplaudir aquilo que você está fazendo, porque todo mundo faz a mesma coisa. Mas se você quiser o sistema de Deus, talvez as pessoas não vão aplaudir, elas vão ficar talvez até admiradas, mas não vão aplaudir, talvez alguns vão criticar você, mas você vai manter a sua postura. Eu quero Deus na minha vida. Eu não quero o mundo, eu não quero o sistema do mundo. Eu quero viver um cristianismo autêntico. Eu quero me parecer com Jesus cada vez mais. E a gente volta na frente de ser um discípulo de Jesus. Eu não quero viver o que todo mundo... E eu estou querendo dizer para os irmãos, por favor, eu não estou querendo dizer de pessoas lá fora, eu estou querendo dizer daqui de dentro. Porque você vai encontrar aqui dentro, sim, muitas vezes pessoas que estão querendo frequentar a igreja, mas ao mesmo tempo querendo viver o sistema desse mundo. E você tem que tomar uma postura. Eu quero viver Cristo. Eu quero ver o cristianismo autêntico, que rejeita aquilo que o meu Senhor rejeita o sistema desse mundo, e eu quero viver o sistema de Deus. Para concluir, quero que você pense o seguinte: você percebeu que o mundo quer influenciar a sua vida todo o tempo, a todo instante, a toda hora, a todo momento. Você vai sair daqui hoje, e talvez aqui na porta, você já vai ser influenciado a viver o sistema do mundo. Talvez você vai chegar em casa, numa conversa com a sua família, vai ser influenciado.
talvez ligando a sua televisão ou abrindo os sites para ver notícias do mundo. Você vai ser cutucado para absorver aquilo que o mundo está querendo colocar na tua vida. Presta atenção, quando você perceber que aquilo que é apresentado para você, ele vai de encontro com os princípios da palavra, da vida de Deus, diga, não quero. Feche, desligue, mude, tome de atitude e diga, não quero. Eu quero viver o sistema de Deus na minha vida. Você vai ter que tomar decisão todo o tempo e viver o cristianismo, o sistema de Deus, e não importa o que os outros vão dizer, vão pensar de você. Eu tomei a minha decisão. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa ser ofensivo a ninguém, não precisa xingar ninguém, não precisa bravejar. Você precisa mostrar pela sua vida que aonde você está existe um cristão, existe alguém que quer seguir Jesus. Você pode falar quando é pedido, você pode falar quando necessita, porém você pode tomar a postura e dizer quem você é e quem você vai seguir. Seja um cristão autêntico. Aonde você estiver, com quem você estiver, não importa. Você pode absorver isso e você pode viver isso, porque é exatamente isso que Deus quer na tua vida. Ele quer que você experimente Deus, a presença de Deus em todos os lugares que você viver. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. O que eu e você precisamos fazer é imitar Jesus. Baixa a cabeça. Nós estamos aqui falando de uma série de mensagens sobre mudança. E como eu disse para os irmãos, a igreja evangélica precisa de uma mudança. E quando eu digo a igreja evangélica, estou dizendo do pastor que está aqui na frente. Estou dizendo de cada um de vocês individualmente. E eu não gostaria que você pensasse em qualquer outra pessoa agora. Eu queria que você pensasse em você, na sua vida, na sua pessoa. Pai que está aqui, não pensa no seu filho. Filho que está aqui, não pensa no seu pai. Não pensa no seu irmão, pensa em você. Porque o que Deus quer de você é uma mudança. E qual é a mudança? Dessa influência que o mundo está tendo sobre nós. E a gente está aceitando aquilo que o mundo está lançando para nós de uma maneira muito fácil. A semana que vem nós vamos pregar mudança de baixo, sob a influência da palavra de Deus. E hoje o que Deus quer que você comece a perceber o que na tua vida são coisas que estão acontecendo e que você sabe que Deus não aprova e que o sistema está te empurrando a fazer as mesmas coisas, seja em corrupção, seja na moral, seja nas palavras, seja uma atitude simples, talvez de como tratar as pessoas, seja no esporte, como que você lida com o esporte, seja com seus pais, como você lida com o seu celular, com o seu computador, seja o que for. Deus está querendo que você não se permita ser influenciado por ele, pelo sistema que esse mundo tem e quer distanciar você cada vez mais do Senhor. Mas ele quer que você diga para esse sistema: eu não quero. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero ouvir mais Deus. Eu quero o sistema de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, e eu nasci para te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente. Olha o sistema do mundo. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem,
você fique em pé no seu lugar. Eu não vou pedir que ninguém faça aquilo que não queira. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, pode vir. Mas eu queria que você fizesse uma oração. Você, Deus. Você falasse isso para Deus, aquilo que essa música está dizendo. O pecado, as tentações, exatamente o sistema do mundo, que está nos empurrando cada vez mais distante de Deus. Coisas talvez até imperceptíveis muitas vezes. E eu queria que você orasse essa canção. Dizesse, eu escolho Deus, eu escolho o sistema de Deus na minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo só porque estão fazendo. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero que a minha vida mostre para as pessoas o grande amor de Deus por elas. Eu quero que a minha vida mostre para as pessoas como é bom e agradável viver à vontade de Deus. Eu quero mostrar para as pessoas que viver o sistema de Deus traz felicidade para nós. Eu quero mostrar para as pessoas que vale a pena estar no sistema de Deus. Vou rejeitar, a partir de hoje, tudo aquilo que o mundo me impulsionar a fazer. Eu quero que você ore isso, essa música, se você desejar, no seu coração. Se você quiser fazer uma oração aqui na frente, no altar, pode fazer. Se quiser fazer no seu lugar, não tem problema. Mas eu quero que você cante essa música como uma oração. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, eu nasci ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Vivo obediente, mas todo dia o pecado me chama, todo dia as propostas me chamam, todo dia vem as tentações me chamam, todo dia o pecado. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Cristo todo dia, já correndo a minha vida, a vida de Deus. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Cristo todo dia, já correndo a minha vida, a vida de Deus. Com essa oração nós estamos encerrando o culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estar aqui essa noite, Pai. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é aquela que alimenta a nossa vida, a nossa alma. Eu quero pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que ela possa continuar ecoando pelo poder do teu Espírito Santo durante toda essa semana, durante a nossa vida, Pai. Ó Deus, que estejamos alertas a tudo aquilo que o mundo quer nos influenciar para ficarmos cada vez mais longe do Senhor, mas que nós possamos tomar a decisão de escolher Deus e o sistema que o Senhor tem para nós, ó Pai. Viver o cristianismo autêntico, sermos verdadeiros discípulos de Jesus, ó Deus, vivermos como o Senhor deseja que nós vivamos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, que a igreja, Senhor, a qual nós pertencemos, possa realmente mostrar, ó Deus, os princípios através da vida, os valores através da nossa vida, no dia a dia, ó Pai Santo, em todos os momentos da nossa vida, ó Pai, que nós possamos nos posicionarmos todos os dias, que nós pertencemos ao Rei, ao Senhor Jesus, e a Ele que nós queremos viver para adorá-lo e para servi-lo. Dá a tua graça, a tua bênção para cada um aqui durante essa semana, e oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu sou de Deus, eu sou de Deus.